Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre manejo do diabetes mellitus no perioperatório. Pessoal, foram publicados alguns capítulos nessa diretriz 2023 da SBD, incluindo um capítulo sobre manejo da hiperglicemia, do diabetes ali no perioperatório. É uma diretriz interessante, em alguns pontos até mesmo controversa, a gente vai discutir isso aqui. E a nossa intenção hoje é trazer uma discussão sobre os principais pontos dessa nova diretriz. O principal ponto... Quer falar, Luciano? Não, estou aqui bem estou para o fight. Ele estava gostando para falar. Vai chegar, ele quer trazer pontos controversos. Tá. Vamos lá. O principal ponto dessa diretriz é sobre, na verdade, o ponto inicial é sobre alvo glicêmico, né? A diretriz já começa trazendo recomendações sobre o que a gente vai buscar de controle glicêmico naquele paciente previamente portador de diabetes. Nós tínhamos uma diretriz do ano passado, da Endo Society, que já trazia algumas metas de hemoglobina glicada, de glicemia capilar. Vamos lá, então. Quais são os alvos glicêmicos pré-operatórios recomendados pela nova diretriz da SBD sobre manejo do diabetes no perioperatório? Vamos começar dizendo que isso aqui é nível de evidência C total, opinião de especialista, porque não existe estudo comparativo de meta glicêmica no perioperatório, né? A gente tem alguns estudos de manejo hospitalar do diabetes, né? Aquela história de alvos em relação à monitorização, tal. Aí a gente tem estudo randomizado de acompanhamento e mesmo assim não é uma randomização tão maravilhosa, né? Então, por exemplo, aí eles colocam como alvo a história da hemoglobina glicada, pode ter hemoglobina glicada abaixo de 8 e que o HGT estiver acima de 250, você deveria adiar a cirurgia, e o paciente que tiver com a glicada de cara abaixo de 6, você ter cuidado com hipoglicemia, aquela história de você não estar fazendo hipoglicemia durante o processo ali do jejum, da cirurgia, etc., né? Essa história do 8, e aí a gente pode mudar, trazer um pouquinho para o contexto prático. A hemoglobina glicada está te dando a média dos últimos 3 meses, então ele está dizendo que seu paciente tem um controle adequado e tal, e tal, e tal. Então o cenário ideal seria esse. Mas quantas pessoas já teve um paciente que tem uma hemoglobina glicada, paciente que não estava cuidando bem, está com a glicada descontrolada, mas precisa fazer uma cirurgia com uma pressa, uma brevidade maior e tal. Então você tem como, se você começou medidas de insulinização, você vai esperar 3 meses para... Veja. Você vê o mapa glicêmico do paciente, já está melhorando. Então, tem uma glicada abaixo de 8, libera. É muito mais razoável você dizer aquela meta de você manter a glicemia no intra-hospitalar entre 140 e 180 do que você ir correr atrás e brigar com glicada, né? Então, até porque já são 3 meses... Isso. Aí agora, 3 meses para reavaliar essa glicada. Depois mais 3 meses, dependendo do ajuste. A cirurgia do paciente não acontece nunca. E tudo bem que é uma cirurgia eletiva, mas pode ser uma colelitíase que está dando sintoma, né? Uma hérnia que está incomodando o paciente. Se você tem ali uma glicada de 7,5, um mapa glicêmico que você já conseguiu definir bem, você já pode liberar esse paciente. E vale também o oposto, que se o paciente tiver uma glicada de 7,5, mas aí por alguma razão fez uma intercorrência infecciosa tudo lá em cima, aí você tem que esperar um pouquinho esse controle dentro do hospital, de repente otimizar essa terapia insulínica. Os grandes hospitais têm uma equipe de diabetes, né? Tem uma equipe de controle glicêmico que deveria estar atento para essas particularidades para não estar fazendo o paciente passar mais tempo no hospital do que ele precisa. Inclusive, a diretriz pontua isso. Se é um paciente, por exemplo, esse com a glicada maior que 8 ou menor que 6%, e esse paciente não tem ainda acompanhamento com o endocrinologista, se possível, o procedimento ser adiado, o esquema dele ser revisitado ali, reorganizado, para que tenha menos riscos no intraoperatório. E é importante lembrar que esse controle glicêmico ali no perioperatório ele é importante, diminui risco de intercorrências, diminui risco de infecção de sítio cirúrgico e, consequentemente... hospitalar, de internamento hospitalar. Perfeito, diminui o tempo de internação hospitalar. E lembrar que a hipoglicemia também aumenta o risco de complicações, aumenta a mortalidade hospitalar. Então não é só evitar a hipo, é evitar a hipo também. Excelente. Então o cenário ideal é glicada abaixo de 8, não abaixo de 6. Quer dizer, se tiver abaixo de 6, você tem um cuidado maior com hipoglicemia. Se tiver abaixo de 6, sem nenhum remédio que dá hipoglicemia, é ótimo, maravilhoso, né? Não tem problema.
Durante o período intra-hospitalar, a faixa ainda é 140 a 180, né? Tem aqueles estudos com cirurgia cardíaca, algumas particularidades que fizeram uma faixa mais baixa entre 100 e 140, que teve algum benefício, mas assim, um cenário muito específico, né? Evitar a hipoglicemia nesse contexto. E se o HGT, se a monitorização estiver dando acima de 250, você pode postergar um pouquinho ali, mas insulinizando no hospital, geralmente a gente consegue controlar. O estudo, o famoso lá, né, o Nice Sugar, que avaliou esses alvos e definiu para a gente que seria 140, 180, tinha pacientes perioperatório, né, no grupo. Então, faz sentido a gente manter esse alvo entre 140 e 180. E aproveitando para lembrar que a gente tem um podcast só de controle glicêmico hospitalar, né, assim, que não é o paciente cirúrgico, e que a gente explica, né, toda essa questão desses alvos. Bom, olha lá. Certo. Esse paciente com diabetes, vamos lá, vamos supor que ele tem uma glicada boa, você liberou para o procedimento cirúrgico, está se aproximando. E ele faz uso lá de um monte de medicamento, antidiabético oral, antidiabético injetável, começando pelos antidiabéticos orais. Como é que a diretriz orienta o manejo dos principais antidiabéticos orais no pré-operatório? Posso manter até o dia da cirurgia? Devo suspender algum deles? E se eu vou suspender quantos dias antes? Metformina, que tem aquele medo, né? Acidose lática. Tem se visto que não é bem assim, que não tem esse risco todo. Então você pode manter e suspender só no dia da cirurgia. Certo? Hoje a cirurgia do paciente é hoje ele não toma metformina. Até ontem ele estava tomando a metformina dele. Para quem está só escutando, o Luciano revirou os olhos agora. Quando o Eric falou sobre acidose lática. Acidose lática, esse negócio aí de proteína. Não, mas é mais ou menos, inclusive, assim, para o pessoal dizer, eu vou decorar outra coisa, segue um pouquinho aquela linha até do tratamento hospitalar, né? A única droga que ele deixa manter é o IDPP-4, né? Ele diz assim, o IDPP-4 pode ficar, não tem problema, porque o IDPP-4 já tem estudos para usar dentro do contexto hospitalar, né? O DPP-4 é talvez a única droga que não tem problema nenhum aqui dessas drogas orais. Ela é a única que você vai manter mesmo. Metformina, então... Suspende na véspera. 24 horas antes, né? No dia. DPP-4 pode manter. Isso. Pioglitazona. Pioglitazona depende da cirurgia. Certo? Se for uma cirurgia cardíaca, aí você vai ter que parar. Certo? E aí o motivo é aquela história da retenção hídrica, poderia supostamente descompensar esse paciente no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca. Mas aí é o lógico, minha gente. Vamos pensar, né? Se o cara tá fazendo uma cirurgia cardíaca, ele tá fazendo cirurgia cardíaca por quê? Ou ele tem uma válvula que tá lascada, então o paciente tem 6, esse paciente não toma. Não, é isso que eu ia dizer. Talvez tome dificilmente esse paciente vai estar usando pioglitazona. Ele já tem insuficiência cardíaca, assim, é muito além da imaginação às vezes, né? Mas assim, supondo Não, mas pode ser um paciente ter aquele caso. Pode ser paciente compensado, tem uma valvopatia, tá compensado. Tem uma doença isquêmica e não tem sede, primeira lesão, não tem nada ainda, beleza, tá bom. Tá na pio, aí você, nesse caso, suspende lá no dia da cirurgia, né? Mas você tá muito rebelde hoje, Luciano. Não, mas veja, assim, né? Porque às vezes fica uma coisa muito fora do contexto prático, quer botar o povo para decorar coisas, Mas vamos lá, metformina então, mantém DPP-4, mantém? Metformina mantém, mas suspende no dia da cirurgia. No dia. Pio podia até ser mantida, se você não for cirurgia cardíaca, também entraria na mesma categoria como tiazolinediona, né? Certo. Inibidor do SGLT2, isso aqui todo mundo quer saber. Empagliflozina, dapagliflozina, suspendo ou não e por quê? Aí suspende 3 a 4 dias antes, pelo risco de cetoacidose euglicêmica. Certo? Essa tem que parar. Agora, pode acontecer de ser tipo uma cirurgia de urgência e o paciente está usando. Aí tem que ter atenção, né? Ou o paciente, você mandou suspender, o paciente chegou no dia e não suspendeu. E aí? Aí, nesse caso, você calma, né? A princípio, você não vai adiar a cirurgia, agora você vai ter que acompanhar a cetonemia desse paciente. Não adianta acompanhar a glicemia para ver se ele está fazendo cetoacidose ou não. Porque, de novo, é uma cetoacidose euglicêmica. A glicemia pode estar normal. Ele não vai ter hiperglicemia, né? Então, perde esse parâmetro e isso é uma dificuldade. E você pensa que você está fazendo um procedimento cirúrgico que potencialmente já é outro estressor para fazer cetoacidose, né? E aí vai acompanhar a cetonemia dele. Agora, se ele suspendeu 3 a 4 dias antes, você fica mais tranquilo. Certo. E para fechar,
Glibenclamida, gliclazida, devo suspender? 24 horas antes, pelo risco de hipoglicemia. Perfeito. Certo? Ainda bem que ninguém usa mais hoje a antiga clorpropamida, né? Porque aí seria mais dias, né? Pra suspender, porque ela tem meia-vida maior. Certo. Mas glibenclamida, gliclazida, a gente vai suspender 24 horas antes. E aí lembrar que nesse manejo aí vai ficar mais no esquema da insulina mesmo, na hora da cirurgia, se precisar, né? Isso. Certo. O paciente fez hiperglicemia durante o período ali perioperatório, é insulina que você vai fazer. Isso. Tá? Ok, então 3-4 dias antes quem sai é a gliflozina, Isso. um dia antes quem sai é a sulfonilureia, no dia da cirurgia quem sai é a metformina, o DPP-4 continua e a pioglitazona sai antes se for uma cirurgia cardíaca, se não, continua também. Perfeito. Aqui são os principais antidiabéticos orais. Mas agora falando sobre talvez o tópico mais controverso. Vou deixar para Luciano já começar, que ele tá ali doido para falar disso. Talvez o tópico mais controverso dessa diretriz são os análogos do GLP-1, que a gente tem também orais e injetáveis. Como manejar, Luciano, os análogos do GLP-1 no pré-operatório, segundo essa nova diretriz da SBD? Segundo a nova diretriz, aí você precisaria checar o tempo de meia-vida, e aí tem uma tabelinha com todos os análogos GLP-1, e aí você suspenderia por 3 meia-vidas da droga, né? Para quem já está familiarizado, o GLP-1 ele vai ter um efeito de atraso no esvaziamento gástrico, né? Então o estômago ele vai ter, com uma maior frequência, a presença de resíduo gástrico e tal. No contexto, seria aquele paciente que pode precisar de uma intubação, de uma via aérea, e ele poderia ter regurgitação, poderia broncoaspirar, então, e você vai sedar, né? Se a via aérea está protegida, o anestesista está lá para dizer a você que não precisa, que pode fazer, que não tem problema. Mas se não tem essa perspectiva, aí ele poderia ter algum problema aí com regurgitação. Então, se recomenda esse tempo a mais para segurança. A polêmica grande é que nem toda cirurgia, assim, pelo menos fora do Brasil, nem toda cirurgia precisaria realmente dessa suspensão. Eles fora falam muito de cirurgia que envolva o trato gastrointestinal, que envolva alguma coisa relacionada a isso. E também a questão do tempo de meia-vida em relação à detecção da droga e não realmente a efeito da droga, né? Então algumas drogas ficaram com um período muito longo de suspensão, né? Então, dependendo do cenário de tratamento do paciente, talvez comprometa aí o uso, né? A gente pode até dar umas dicas práticas aí sobre isso, né? Mas vamos lá. Então, o que ele recomenda seria suspender 3 meias-vidas antes da cirurgia. Isso. E qual seria a quantidade de dias para cada droga? Aí assim, a Lixenatida a gente não usa mais, assim, não é mais tão frequente usar, mas se usar, como é um tempo de meia-vida mais curto, aí seria um dia só. A liraglutida, que aí seria o Victoza ou o Saxenda, 2 dias antes, os semanais, né, Dula, Tirzepatide, que tem um tempo um pouquinho mais curto, seriam 15 dias. Porque eu já achei longo. Porque são 5 dias, né, assim, em média 5 dias e um pouquinho, o tempo de meia-vida da droga, né? Embora na prática ela faz efeito durante 7. Então você suspenderia 15 dias antes da cirurgia. E a SEMA, que chega a 7 dias, realmente, assim, o tempo de meia-vida, que é um pouco maior, ele suspenderia 21 dias, né? 3 semanas seria antes os 3 meia-vida, né? Se a meia-vida é 7 dias, aí ficaria mas aí dias. Ficou a polêmica muito grande, porque, por exemplo, o semaglutida oral é semaglutida. O tempo de meia-vida é 7 dias. Só que, assim, não... eles mantiveram a sema oral e a sema injetável, as duas, são 3 semanas. E que, assim, é muito. Porque o efeito terapêutico da sema oral não vai durar uma semana, tanto que é dose diária. Exatamente, né? Então, assim, porque se fosse durar, faria uma vez por semana. É lógico, né? É feito levotiroxina. A levotiroxina é igual o tempo de meia-vida da levotiroxina. É 7 dias. Né? Então, mas você não vai usar uma vez por semana. Não, isso. E aí a gente tem que pensar num outro ponto. A gente está falando de uma medicação potente. Então, se eu vou suspender ali a semaglutida oral ou injetável 3 semanas antes, como fica esse controle glicêmico até a cirurgia? E nós já falamos que o controle glicêmico é super importante. Tudo bem, a diretriz até fala lá, se vai suspender, reavaliar o tratamento, né? Considerar outras opções farmacológicas, mas a gente sabe que não é simples assim. Não. Em 3 semanas... conseguir um novo arsenal farmacológico que se equipare ao agonista de receptor do GLP-1 para que esse paciente não descompense. Talvez insulina. Eu confesso, sim, que na prática eu acho muito difícil seguir essa suspensão de 3 semanas.
Uma coisa que a gente estava até discutindo lá, que eu trabalho com um grupo de bariátrica e tal, e a gente estava discutindo um tempo, era esses pacientes que fazem uso de análogo semanal, é você fazer a migração para o análogo diário no período pré-operatório, né? Assim, você chegar, por exemplo, o paciente está usando semaglutida e você vai precisar suspender 3 semanas antes, aí você sabe que tem aquele período de ação, quando for ali para o 5º, 6º dia depois da última injeção, você já entra com lira para fazer diário, né? E para 2 dias antes. E aí você para lá antes, porque você não vai descontrolar tanto a história. Agora, lembrando que isso tudo é polêmico, porque também não tem evidência robusta respaldando essa conduta. Tanto que a gente tem diretriz, como você até citou no início, que, na verdade, manda suspender só em caso de cirurgia gastrointestinal. E não é 3 semanas antes a suspensão. Não. Né? Não. Então, cada diretriz vai variar aí a sua orientação. Assim, na prática, para gente que trabalha com cirurgia de obesidade, aí você vai ter que, esses pacientes, boa parte das vezes, eles vão fazer endoscopia no pré-operatório, né? Aí a gente tem até às vezes faz a endoscopia enquanto ele está usando, até para ter uma noção em relação a esse esvaziamento, porque você consegue ver se tem resíduo, né? Se é um paciente que tem maior propensão ou não a ter mais resíduo. Uma coisa interessante, isso foi observado em um estudo com a liraglutida, é que os pacientes que estão nas primeiras semanas de uso do agonista de receptor do GLP-1 tendem a apresentar mais gastroparesia. Isso. Quanto menor o tempo de uso, maior a chance de ter isso, né? De ter alguma complicação. Por isso que a gente vê muito essa história nos períodos de titulação de dose, ele reativa essa história do esvaziamento gástrico, né? É uma coisa que acontece muito na titulação. Então, os pacientes já usam há muito tempo, mas óbvio que, assim, de novo, diretriz é uma recomendação geral que você deixa escrito, né? Não é uma coisa que o especialista está vendo o paciente caso a caso. E aí eu concordo que a sociedade teria que fazer a diretriz meio generalizando tudo, né? Assim, você tem que prevenir o efeito adverso mais grave, né? Na maioria das vezes você vai suspender, vai conseguir fazer o controle de outro jeito e depois da cirurgia você introduz e lembrando volta. Que o efeito adverso aí no caso seria a broncoaspiração, né? Esse é o grande medo. Tem que ser broncoaspiração 0, né? Então você não vai arriscar e tem que botar meio com uma recomendação geral. E se geral. não tem estudo também, eles tinham que ter algum parâmetro, né? Então foram atrás desse parâmetro da meia-vida. Isso. Só lembrando que alguém pode ser a dúvida de alguém, que a gente tem as preparações combinadas de insulina com análogo de GLP-1, e aí vai cair a mesma necessidade de suspensão. Então, a Deglira, por exemplo, tem lira, então suspenderia 2 dias antes. Certo. E em relação à insulina? O que a diretriz fala sobre o manejo de insulinoterapia no pré-operatório? Aqui a gente tem que pensar primeiro no tipo de insulina que o paciente está utilizando, né? Se é uma insulina basal de longa ação, de ação ultralonga, de ação intermediária, ou se a gente está falando de insulinas prandiais. Se for insulina prandial é mais fácil, porque esse paciente ele vai ficar em jejum, então você obviamente não vai fazer aquela dose fixa de insulina prandial. Isso. Mas é recomendado que fique sim com esqueminha de correção. Isso. Agora, isso a gente está falando do pré-operatório. Isso, pré-operatório. Tá? Você suspendeu a insulina, seja regular, seja ultra rápida, fica vigiando a glicemia capilar e corrige de acordo com essa glicemia. Aí você faz uma dose se necessário, mas não deixa a dose fixa. E isso depois que começa o jejum, certo? Isso, depois começa o jejum. No dia anterior, o paciente fez normal a insulina rápida dele. Isso é no dia do jejum para fazer a cirurgia. A cirurgia está marcada para 11 horas da manhã, então o paciente não vai tomar aquela dose fixa que ele fazia de asparte, por exemplo, no café. Não tem café da manhã. Só correção se necessário. Isso. Agora, em relação à basal, vamos lá. Se a gente tiver uma insulina basal, for a NPH, que é uma insulina de ação intermediária, a diretriz recomenda que a dose de NPH da noite anterior ele faça a dose cheia, seja completa, mantida. E a da manhã do procedimento reduza em 50%. Isso. Certo? E outras diretrizes dizem outras coisas. De novo, para dizer que é uma hora. A diretriz que fala que na noite anterior reduz em 25% e a do dia concorda em reduzir 50%. Que é o que eu sempre fiz. Não, vamos lá de novo, né? Assim, a gente pensando numa base fisiológica do negócio, né? O corretíssimo seria porque quando se você fez uma basal, você fez NPH de noite, quando o paciente está acordando, ele vai ter um café da manhã, então você está meio que prevenindo. Se ele acordar com a glicemia muito baixinha, ele vai ter alguma coisa ali para recuperar ele, né? Só que ele vai acordar e não vai comer. Ele vai acordar e vai ficar em jejum. Às vezes ele vai acordar mais cedo, ele vai fazer um procedimento, sei lá, vai fazer alguma coisa física, vai levantar, vai andar, vai fazer alguma coisa
num horário onde normalmente ele não faria, então tem suas particularidades, né? Acho que tem que levar em consideração. E essa NPH que foi aplicada à noite, ela vai agir no outro dia, ela pode agir até 18 horas, isso, né? Não é 12 horas, né? Não tem esse reloginho tão bonitinho com o NPH, né? Eu particularmente acho mais prudente reduzir em 25% a dose da noite no dia anterior. E que é mais fácil para o pessoal do hospital, até para o anestesista, todo mundo que está por ali, é muito mais fácil você corrigir com uma ultra rápida durante a manhã do que você arriscar um efeito residual de basal, né? Assim, isso, concordo. Certo. Então, insulina prandial, NPH, ok. Se for uma insulina de ação longa, uma glargina, ele fica um pouco em cima do muro, mas ele considera que você pode manter ou pode diminuir a dose na noite anterior em 20 a 30%. Isso. Classicamente, o que a gente sempre reduziu foi 25% da dose entre 20 e 30, na noite né? anterior. Agora, se esse... Quer falar, Eric? Não, pode falar. Agora, se essa insulina basal for aquele análogo de ação ultralonga, degludeca, glargina U300, cuidado, porque assim, ela tem uma meia-vida degludeca 42 horas. Não basta você ajustar a insulina do dia anterior. Isso eu achei muito bem pontuado na diretriz, né? Então ele recomenda que você já comece a diminuir a dose ali 2, 3 dias antes da cirurgia. Eu gostei muito dessa recomendação. E outra coisa que ele chama a atenção é que a gente tem que estar atento também à dose que o paciente está fazendo. Se o paciente está fazendo a dose muito alta, certo? Ou se, por exemplo, ele faz insulina basal e faz insulina rápida, e a proporção de insulina basal é muito alta, acima, né, de 60%, ou seja, é paciente que faz muito insulina basal. Você deveria reduzir mais a dose. Então, em vez de diminuir aí em 20% a 30%, você diminuiria em 50% a dose. Seja da longa, no caso a glargina, seja a ultra longa, a glargina U300 ou a degludeca. Mas aí fica a dica também, porque é a mesma coisa que a gente faz com degludeca, né? Assim, degludeca tem inclusive essa recomendação de você não usar, ou os guidelines colocavam para não usar no manejo hospitalar, né? Se o paciente já viesse fazendo uso. Justamente porque quando você faz algum ajuste de dose, para você reajustar o titular ou ser relacionado for, você tem que esperar 3 dias para ela voltar num novo steady state, né? Voltar a um novo equilíbrio de dose. Então é a mesma coisa. Se você vai precisar diminuir a dose, tem que começar a diminuir antes. 3 dias antes, né? Para o efeito chegar no dia que você quer. Faz todo sentido. Excelente. E isso tudo no pré-operatório. Mas agora passando para o intraoperatório, para o momento cirúrgico, qual é a recomendação de controle glicêmico nesse momento? A gente vai utilizar a insulina por via subcutânea ou por via intravenosa? O que a diretriz traz para a gente? Via intravenosa, né? Você vai ficar vigiando, obviamente, essa glicemia capilar e, se necessário, faz insulina regular por via intravenosa, deixa lá já prontinho, né? Aí vai ser com o anestesista, geralmente, que vai fazer isso, faz aquela soluçãozinha básica de 100 unidades com 100 ml de soro e, se necessário, faz esse controle, mantendo aí uma glicemia entre 140 e 180, que é aquilo que a gente já Perfeito. Essa é a primeira escolha. Isso. Aí ele até traz que se for um procedimento menor, um procedimento rápido, pode ficar fazendo insulina por via subcutânea, correção. Mas isso tudo também, minha gente, depende de que cirurgia o paciente vai fazer. A média, porta, é grande, é pequena. Não, se for uma cirurgia pequena, rápida, o cara não precisa nem fazer nada. Vai fazer isso, acabou, tempo, pronto, acabou. Já tá bom, já tá tudo certo. Você tranquilo, anestesia local, se for, aí você vai ficar fazendo bomba de insulina venosa, faz subcutânea. E o anestesista já tá bem acostumado com isso. Lembrar da história de checar potássio, né? Porque você tá fazendo insulina venosa, né? Então, como a gente sempre fala, tem que ter esse cuidado. Aumenta o risco de hipocalemia, né? Mas ficar de olho. Muito bem. Um outro ponto importante dessa diretriz é sobre o rastreio do diabetes no paciente que ainda não tem diagnóstico, né? Aqui a gente falou muito sobre o paciente que já tem diabetes mellitus. E aí é meio óbvio, mas assim, ele recomenda que se o paciente, obviamente, preenche critérios gerais de rastreamento de diabetes, no pré-operatório ele deve fazer pelo menos uma glicemia de jejum. Ele coloca lá uma idade maior de 45 anos ou fatores de risco, obesidade, hipertensão. Isso é algo que a gente já vê sendo feito na prática. O pessoal solicita mesmo. E quando nem tem critério, ele solicita de todo jeito. Né? E quantos pacientes que chegam pra gente pela primeira vez descobriram diabetes numa avaliação pré-operatória? É muito comum isso acontecer. Muito comum. Ou ainda tem diabetes, mas não estavam muito atentos ao controle e resolvem procurar o endocrinologista no pré-operatório porque estão mal compensados. E controle que eu vou operar para semana. Agora, outra coisa que vale a pena a gente lembrar é que a diretriz também cita que no pós-operatório, aí neste contexto, ter cuidado para não querer fazer aí insulina conforme correção. Sim. Certo? Então, a gente falou em fazer no pré-operatório. No pós-operatório, que aí já é um paciente que
né? Já passou foi mexido, né? Já teve um estresse fisiológico ali. Aí, nesse caso, você faz a insulina conforme correção, aumenta a variabilidade glicêmica, pode dar complicação. Tá? Tem que ver se ele já usava insulina antes, tentar ver como é que você vai voltar, ver se a via oral já foi liberada ou não, né? Para você ver as prandiais. Isso aí segue aquele contexto do manejo do diabetes hospitalar. Né? E lembra, puxa o link, escutem o nosso, que a gente tem um de controle hospitalar. Perfeito. Então é isso, meus amigos. Essa é a nova diretriz SBD sobre manejo do diabetes no perioperatório. Por favor, deixe o seu comentário. O que é que você achou dessas novas recomendações? O que é que você concorda? O que é que você discorda? Como você costuma conduzir os seus pacientes nesses casos? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.